Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Antônio Lara, sou filho de Adão Bernardes Lara, nascido na comunidade a vida inteira, estou com 68 anos completo. E aí vou falar um pouco da Jacutinga Velha e na mudança de Jacutinga Velha, que era uma comunidade, até Aparecida do Sul, que é outra comunidade. Dada a origem da Jacutinga Velha, por exemplo, poucos às vezes não sabiam que existiu sempre uma comunidade até muito boa, tinha as missas todos os domingos pelo Padre João, e até que veio a Água de Furnas, em 1963. Dali para cá foi preciso de mudar a comunidade para a atual Aparecida do Sul, e foi um transtorno com relação a isto. Mas teve festa lá por uns 40 e poucos anos, todo 15 de agosto. Meu pai, Adão Bernardes, como provedor daquela comunidade, e aqui de cima por 50 anos. Então eu vou contar alguns relatos aí com base na história, que ele até buscou essas fontes por uma irmã mais velha, a mais velha da família, que morreu com 90 e tantos anos em Itamogi. Então ele tinha todas essas fontes bem concretas, bem objetivas. Esses fatos bastante reais do que está dizendo. E aí, assim por diante, dentro da Jacutinga Velha, por exemplo, para quem não conheceu, lá era uma comunidade que naquela época também não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha a devoção do povo, tinha a Romaria, naturalmente, todo 15 de agosto. Isso foi um acontecimento lá, muitos anos. Inclusive, a fazenda do meu avô margeava com o patrimônio da Jacutinga Velha, cujo eu estudei lá por 2 anos, primeiro e segundo ano. A minha professora, a primeira professora lá foi a Aparecida Ávila Silva, a esposa do João Ávila Silva. E até que depois, posteriormente, houve a necessidade de mudar. E dado ao fato de ficar meio isolado por Água de Furnas, e aí foi o acontecimento da mudança cá para cima, para onde ela está hoje, que se tornou até um santuário, e por sinal muito bonito. Mas a primeira pessoa as primeiras pessoas que foram muito influentes na construção da igreja lá, uma capelinha ainda feito e coberto de sapé, de pau a pique, em 1919, dado ao fato a esposa do Carlos Alexandre de Carvalho, Teixeira de Carvalho, foi um dos moradores mais velhos, fazendeiro muito forte na época, e ele ficou viúvo, casou com a segunda esposa dele, que era Adelina Flor de Maria. Foi do segundo casamento, por ser uma mulher muito devota à Nossa Senhora da Aparecida. Sempre tinha, diz a história, ela sempre tinha um rádio a pilha que ouvia as mensagens da Aparecida do Norte e aquela coisa toda. Então ela fez questão de doar um terreno para a construção da igreja. E nesse interino, depois de juntar um grupinho muito influente lá, que era os demais lá, foram o coronel José Bernardes Lara, Antônio Rodrigues de Ávila, Francisco Evangelista de Carvalho. Esses aí foram os mais influentes, juntamente com a viúva, na construção da igreja, lá em Jacutinga Velha. Tanto é que depois de pronta, marcharam para Aparecida do Norte até 3 Pontas no lombo de cavalo, o Antônio Rodrigues de Ávila e o coronel José Bernardes Lara, para ir até Aparecida do Norte trazer a imagem
de Nossa Senhora Aparecida, que ficou na casa na Capelinha por muito tempo, até que depois veio, me parece que é o Padre Macário, eu tenho esses dados aqui. O Padre Macário, se não me engano, foi o primeiro celebrante da missa lá, nessa época, 1919. E dali por diante veio só crescendo, aumentando o número dos devotos, e romaria, mais gente chegando e mais gente criando mais fé, mais devoção, até que virou um patrimônio até razoável. Um grupo escolar, tinha a paroquial, me lembro muito bem dela, ficava na praça. O cemitério, que também foi inundado, foi o primeiro a ser inundado com as águas de Furnas. Embaixo lá tinha um carneiro, num rego d'água que descia daquele córrego da Jacutinga. Tinha um carneiro montado lá, um carneiro grande. Carneiro seria uma máquina, uma ferramenta, uma bomba de jogar água para cima. E aí abastecia a comunidade com esse carneiro. Tinha a rede, o rego d'água lá, e abastecia a Jacutinga Velha, os moradores, era bem habitado. Na época tinha 3 comércios, 3 comerciantes também que abastecia a comunidade e os demais em volta lá da região. E aí começou, até vir a água de Furnas, houve a necessidade de mudar, e essa mudança até é interessante. Eu vou relatar aqui alguns fatos aqui. A comunidade lá, o conselho, que meu pai até era provedor na época, tinha os demais do conselho. E para onde vai, como é que faz, como é que não faz, o Padre João para os meios. Não estava achando terreno. Quem que vai doar os terrenos, aonde vai comprar, ninguém. O Antônio Soares Alves, por exemplo, aqui no Varjão, ele era do conselho também, se disponibilizou em dar um terreno para a construção da igreja. Depois teve um alvoroço, que o Geraldo Espanhol também, na Lagoa Seca, que é no mesmo caminho da Jacutinga Velha para a Jacutinga Nova, numa mediação ali uns 800 metros para baixo de onde ela existe hoje. O Geraldo Espanhol se disponibilizou também, qualquer coisa dava o terreno para a construção da igreja. Mas aí precisava criar assim mais coisas, ter uma área maior. Foi até que então acharam nesse interino, o Padre João turrava demais com meu pai, não estava achando terreno, queria levar para Santo Antônio. Eles eram compadre e sempre estava lá em casa tomando café, não tinha hora para chegar, e querendo levar para Santo Antônio, onde é que existia um cruzeiro lá, só um cruzeiro no meio do cerrado. E meu pai dando duro, não queria levar para lá, aquela coisa. Enfim, depois até estava cedendo, mas no final, não, então vamos pensar direitinho, mas vai com o nome de Aparecida do Sul, de Nossa Senhora Aparecida. Não, tem que ser Santo Antônio, porque lá já existe o Santo Antônio Cruzeiro, então vai levar o nome de Santo Antônio. E meu pai não queria desfazer do nome de Jacutinga, de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, aí depois o Antônio Rodrigues de Oliveira tinha comprado um terreno da irmã dele, inclusive com o Abel Merenciano, que é até tio do atual prefeito, o tio do Nelson, lá era o prefeito atual. E aí o Abel Merenciano se disponibilizou. A rodovia passou, quando veio a água, Furnas traçou essa rodovia de Passos da Aguapé, onde ela está hoje. E aí o Abel Merenciano doou uma parte de cima da rodovia, onde até tinha um barracão de festa lá, aquelas coisas todas, e do lado de baixo o Antônio Vicente. Aí fizeram a doação e começaram então um movimento de mudança, foi criado também nesse interino, meu pai, quando iniciou cá na Jacutinga, ele já logo formalizou, fez um estatuto
formalizou uma equipe jurídica, com CGC, tudo, e aí fundou a Associação Aparecida do Sul, onde puderam até receber e também dar as escrituras para os moradores. E essa doação chegou a uma área de 3 alqueires, entre o Abel Mereciano, que doou de cima, e o Antônio Vicente, o compadre Vicente, até que doou, ele até que assinou a escritura, do lado de baixo da rodovia, onde está a igreja. E aí foi o início da mudança da Jacutinga Velha cá para cima, porque às vezes até tem uns que falam, mas existia a Jacutinga Velha, onde ficava e tal, para quem não tinha conhecimento, né? Tem sempre uma dúvida. Mas a Jacutinga Velha se tornou a Jacutinga Nova. Esse nome de Aparecida do Sul porque existia Aparecida do Norte, como existe até hoje, Santuário Nacional, e aí puseram então Aparecida do Sul. E a Aparecida do Sul hoje é um patrimônio bem formalizado, com toda a infraestrutura, se tornou ainda recentemente santuário. As festas, todo 15 de agosto, de muita tradição, onde vem muitos romeiros, muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida. E também tem 12 de outubro, 12 de outubro que é o dia da Nossa Senhora. Mas ele celebra aqui a vida inteira a Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. É onde tem ano lá de juntar dia 15, dia 14, por exemplo, dia 15 até 15 mil pessoas, 14 mil pessoas. E aí o número de fiéis, de devotos, tem aumentado a cada dia. E assim, nessa construção lá do início da Jacutinga Nova, que hoje é Aparecida do Sul, antes de construir a igreja em 1968, teve 3 batizados lá pelo Padre João. Uma até a minha cunhada, chama Rosilene, o Nilson, do Nilson Brachiara, como eles chamam aí, o Nilson do compadre Nilson Rodrigues de Oliveira, também foi batizado. Foram 4 batizados nessa época embaixo de uma árvore de óleo, que ficava mesmo em frente às bases da igreja. Naquela época já estava furando as valas, através de mutirão, porque todo o dinheiro, toda a arrecadação das festas ficava na comunidade para melhorar a infraestrutura. Aquele trajeto das ruas, por exemplo, a Jacutinga Velha, era tudo torto, a praça se chamava de largo, tinha um largo. Mas depois cá em cima já foi bem projetado. Meu pai, o Zé Nicolau, faz um engenheiro muito prático, juntamente com o Paulo Cândido. E aí traçaram projetou todo o patrimônio dentro dos três alqueires, tudo rua larga, com os passeios largos, e assim por diante. Agora Manda brasa. Então, nesse interino aí, por exemplo, que não estava achando local, que ia para Santo Antônio e tal, quando começou a igreja cá na Jacutinga, que já estava bem adiantada, aquela dificuldade, fazendo festa, meu pai sempre promovia aqueles bingos de carro, comprava o veículo, ia atrás de rainha, tinha uns festeiros também, que era de muita tradição, botar um casal de festeiro, um homem de uma família, a esposa de outra família, Deus que tivesse uma boa união entre si, um bom relacionamento de amizade, um seito de amizade muito grande aí. E aí arrecadava dinheiro. As rainhas, por exemplo, também competiam umas com as outras para arrecadar mais dinheiro. Para a construção da igreja e os demais, a paroquial saiu, e assim por diante. E aí, as primeiras casas, por exemplo, que saiu lá, já na fundação da igreja, nas bases ali,
foi a do Dorvalino Rodrigues da Cunha, que é o meu sogro, e já logo o Vicente da Venda também. O Vicente da Venda é Vicente Ramos de Oliveira, eu acho que aqui em Guapé muita gente conheceu ele. Também tinha uma venda na esquina lá, que atuou como vendeiro lá também, um comerciante forte um bom tempo. E aí já nasceu o paroquial, o João Ávila Silva também, e enfim, todos os moradores da Jacutinga, Jacutinga Velha vieram cá para cima, exceto alguns que foram para o Santo Antônio, que é o pessoal mais ligado para o lado do Mundo Novo, por exemplo, teve várias famílias que foram para o Santo Antônio, ou às vezes até para outras comunidades. A chegada das águas, por exemplo, foi uma desavença para o Guapé inteiro e a comunidade de Aparecida do Sul, que sofreu muito. Mas essa história já está bastante repetida aí com relação à água de Furnas. Mas aí nós vamos ver se a comunidade segue em frente. As últimas festas que teve lá ainda na época do meu pai como provedor, além das construções sociais que teve, alguma coisa lá, a prefeitura também ajudou, mas depois, na época até do Zé Rogério lá, prefeito, em convênio com a comunidade, com o conselho, fizeram o ginásio, a escola fizeram o ginásio, então também parte do recurso da comunidade. Enfim, progrediu muito. A infraestrutura lá está de primeira linha. Hoje as ruas, tudo asfaltado. O Zé Dalto, quando entrou na política, já fez uma melhoria de asfaltar quase todo o patrimônio. E outros que entrou também, o Nelson não ficou atrás, o Zé Rogério ajudou muito. O São Fernando Soares também, na época dele, as coisas eram mais difíceis, mas também contribuiu muito. Então, todos os prefeitos que daquela época para cá contribuíram bastante. Então, o meu pai, por exemplo, entrou lá, o Adão Bernardes entrou lá em 1947, lá na Jacutinga Velha, depois do coronel José Bernardes Lara. Ele foi eleito pela comunidade lá como provedor, presidente do conselho, e ficou até 1999, quando entrou, foi passado, também eleito pela comunidade de Aparecida do Sul. Meu pai estava saindo, porque já estava bem velho, e aí foi eleito o Davi Simeonato, genro do Florindo de Escanavacho. Também atuou um bom tempo. E aí meu pai entregou toda a escrita, porque antigamente não, e até hoje, né, está na mão do Nilson Rodrigues de Oliveira, mas aí fazia as atas de todas as festas, apresentava balanço anual para a população lá. E aí eu acredito que até hoje também eles devem fazer o balanço anual e apresenta, é publicado, divulgado, toda a vida foi. No começo era difícil demais lá em Jacutinga Velha, não tinha luz elétrica, tinha um gerador lá, eu me lembro, para nomear lá para as festas, lá era um caos, aquele trem escuro, só um cordão de luz lá meio escuro. Agora aqui na Aparecida do Sul não, além de melhorou muito o local, o acesso para a cidade, para Guapé, para Passo, tudo, e aí está bem melhor. A energia do paredão, ela nasceu o paredão, por exemplo, que forneceu energia para o Guapé há muitos anos, na época do Dr. Sano. Depois que veio a CEMIG, e aí desativou tudo, ficou desativada. Todo o mecanismo de gerador de energia. E aí o Antônio Bernardo Sobrinho, que era o Antônio do Mané Vitalina,
foi prefeito em 71, se não me engano, em 72 meu pai era vereador, secretário da Câmara, aí a Jacutinga sem luz, aquela coisa, como viveu muito tempo lá sem luz, sem grupo escolar, como uma das primeiras escolas, quando saiu da Jacutinga Velha, foi lá na fazenda dele, também o pessoal em volta tudo aqui do Varjão, Pedra Vermelha, tudo ia estudar lá, a molecada. E aí, vamos levar a luz lá para Jacutinga, vamos ativar o paredão. Meu pai era secretário e o Antônio do Mané Vitalino, Antônio Bernardo Sobrinho, era prefeito. Eles eram muito amigos, tinham um bom relacionamento, mas estava tudo desdeixado, aquela coisa toda. E tinha um homem chamado o Moacir de Abreu, parece que é isso mesmo, Moacir de Abreu. Ele até morava ali na Avenida Brasil, do lado do Fernandinho. Se não me engano, é Marcílio de Abreu. E ele era quase um engenheiro. Mas, enfim, arranca os mancais, leva para São Paulo, vai embuchar aquilo e tal. O Orlando também demonstrou interesse, botar na fazenda dele. E já passava a rede dentro da fazenda, já entrou com os camaradas lá, aquele mundo de camarada, dando a mão de obra e dividindo os cabos. Enfim, aí dividiu entre o Orlando Amaral, a comunidade, o dinheiro da comunidade, e meu pai também entrou com a parte dele, dividir por 3. Meu pai também, nessa ocasião, a fazenda dele foi nominada. Mas chegava, acendia 6 horas, quando chegava 8 horas, ia virando um tomate. Aí tinha que desligar, ainda mais quando corria o risco de chuva, porque senão areava o rego, entupia de cisco, de pau, aquele tubo. Existia um tubo grosso que descia uma queda muito grande lá para os maquinários. Enfim, foi um tempo quente, mas através de mutirão e daqui e dali, Orlando até tinha muito camarada, disponibilizou também, porque ia ser beneficiado. E aí nomeou até em 79, quando veio a CEMIG, o Carlos Brandão tinha uma fazenda lá no Pontal, por sinal, até eu tive fazenda lá também, tivemos um relacionamento, não um relacionamento muito íntimo, mas conheci ele pessoalmente. Ele era o maior interessado em trazer a Luiza. Como diz o Zé Dalto, até já falou sobre isso. Ele jogou o dinheiro no Banco do Brasil, fez a Sercab, e a Sercab, na primeira etapa, foram 10 associados, pegando aí da Jacutinga até os Pena ali, nessa mediação para cá, aqui foi o meu pai, Orlando Amaral, lá no Pontal, o Zé Edgar, Carlos Brandão, que foi a pedra fundamental para isso, lá nos Pena, o Zé Cândido, o Persiliano, enfim, foram 10. E depois, na segunda etapa, por exemplo, do projeto, aí eu até entrei, porque eu tinha uma propriedade no Pontal, e aí entrei e tinha 5 anos para pagar, o juro era fixo, então teve muita facilidade em pagar. Mas tudo o progresso veio caminhando dali para cá. E a luz do paredão, por exemplo, depois que entrou a CEMIG, tornou a desativar de novo, que aí eu acho que não tem mais nada lá. Eu não sei o que aconteceu, mas existe a casinha das máquinas lá ainda, na beira do córrego. Inclusive, meu pai escreveu esse jornal, ó. Jacutinga é uma comunidade, é uma das maiores comunidades de Guapé. Isso aqui foi escrevido em 1995, 96. E aí ele relata toda a história, desde o início, a chegada da Santa pelas mãos do Antônio Rodrigues de Ávila, o coronel José Bernardes Lara, e o primeiro doador lá do patrimônio da Jacutinga Velha. E assim por diante. Ele tem uma história interessante aqui que foi escrito, e ele buscou fonte
bem mais antiga do que ele, coisa com muita lógica. Aqui tem algumas fotos aqui, por exemplo, da Jacutinga Velha, a igreja com 2 torres da Jacutinga Velha, né? E tem algumas fotos aqui ainda em branco e preto. Essa aqui foi a Romaria já em 1966, por aí, 1967. Foi a mudança de Romaria da imagem da Jacutinga Velha cá para Jacutinga Nova, né? Esse aqui é Adão Bernardes Lara com a sua esposa, que trabalharam muito em prol daquela comunidade, né? E até sair a igreja atual. Depois, com as festas, por exemplo, aí as rainhas, por exemplo, em 2001, até a minha sobrinha, a Paula do Macuco, aqui da Cachoeira do Macuco, foi candidata a rainha. E a arrecadação que ela obteve naquela época construiu a Sala de Milagre, que existe lá hoje, a Sala de Milagre, mas algumas coisas em volta lá. Em 2002, por aí, 2003, aí foram outra equipe que arrecadou dinheiro, inclusive a Carolina Aparecida Lara e o Regis do Zé Juquinha, e o Marcelo, vou falar o nome dele aqui, na época, Marcelo Dutra e a Edna, que até são casados hoje. Em 2002, 2003, fizeram, junto com a minha filha, a Carol, aí fizeram uma arrecadação, é onde fez os aumentos lateral da igreja para vir a ser santuário, como hoje leva o nome, é santuário diocesano. E aí foi a arrecadação daquelas lateral lá na frente, foi a arrecadação da minha filha com o Regis do Zé Juquinha, eu não sei o nome dele completo, e o Marcelo do Zezinho Dutra com a esposa dele, a Edna, que fizeram a arrecadação para o momento. Isso aí foi na época o padre Roberto, que era o pároco do Guapé, o Dom Tarciso vinha todo ano com frequência também, ajudou muito na comunidade, nas questões de celebração, enfim, ele era um grande também incentivador. E aí, na verdade, o santuário se transformou em 2007 com o bispo com o bispo da época lá, era o Dom Diamantino. O Dom Diamantino era o bispo da Diocese de Campanha, então ele aqui... Mas enfim, está só evoluindo. E eu acho que não para não, porque o patrimônio tinha dado uma parada, porque não tinha mais aonde abrir, em expansão territorial. E aí agora surgiu um novo loteamento, um cara, um fazendeiro o Elmânio, de Boa Esperança, mas tem uma propriedade ali para cima, confrontando com o patrimônio, então ele fez um loteamento lá que vai dar para vender muito lote. E aí a tendência é de crescer e melhorar. Hoje o patrimônio, por exemplo, conta lá com uns 1.000 eleitores, deve ter umas 2.000 casas. Esse relato eu peguei ainda recentemente aí esses eleitores lá no cartório eleitoral. Então está mais ou menos com uns 2.000 casas dentro do patrimônio e em volta. E uns 1.000 eleitores. Então o prefeito vira que mexe tem acudido, tem dado apoio
para a comunidade, né? E merecido, né? Porque um santuário pesa bastante na balança. O futuro dela é crescer, e eu acredito que ela caminha, não vou dizer que ela caminha sozinho, porque tem que ter administração, né? Mas ali o povo acode, porque cada ano que passa são mais romeiros, mais devotos, gente com mais fé. Então eu acho que a tendência é de crescer e crescer muito, se existir espaço, extensão territorial, porque a fé do povo não para, não. Cada dia que passa, o povo não perde a fé de Deus e a Nossa Senhora Aparecida de jeito nenhum. Mas eu acredito que a tendência é crescer. E a infraestrutura ir aumentando e seguindo, né? Mediante as necessidades. Seja qualquer um administrador que esteja no conselho, ou seja qualquer um prefeito que esteja na prefeitura em Imbapé, também tem que atender, dar um bom atendimento aqui na comunidade. Até mesmo porque é um santuário, né? Felipe, eu acho que é o seguinte, essa história que meu pai, Adão Bernardo Lara, escreveu aqui, ela é bem concreta. E dali para cá, ali, por exemplo, a tendência é crescer e aumentar. E com isso vai aumentando também os devotos, porque se não é a arrecadação dos devotos anual lá, porque hoje a prefeitura até ajuda muito, mas naquela época, para trás, por exemplo, não ajudava. Então, tudo que foi feito até uns tempos atrás, no ano 2000, 95, por aí, veja bem que até o ginásio lá, por exemplo, foi em convênio com a arrecadação da comunidade, em convênio com a prefeitura, construíram um ginásio. Faz parte da área social, mas tem que ser assim mesmo, tem que unir as forças, né? Eu acho que tem, não sei. Eu nunca gravei assim na frente de uma câmera assim, nunca fiz uma entrevista dessa, mas um relato desse, mas eu peço desculpa aí se não tiver saído bem. E um abração a todos. Até que um dia, às vezes, a gente possa falar mais alguma coisa com relação à comunidade.